mensagem aqui nesta noite é sonhos do céu. Você pode repetir comigo? Sonhos do céu. Mais uma vez, sonhos do céu. Quando fala sonhos, irmãos, é porque está no plural. Não é só um, são vários. Mas o sonho não pode ser qualquer sonho. Porque existe aquele sonho de barriga cheia. Sim ou não? Você come à noite de barriga cheia, né? E vai dormir, aí dá o quê? Pesadelo, irmãos. Não é um sonho bom, né? É um sonho ruim. Existe um sonho maligno, que não provém de Deus e nem provém de nós, mas provém de quem? Do inimigo. Existe o sonho do corpo, que é da necessidade. Quando você toma muita água de noite, muita água. Aí você sonha, né? Daquele jeito. E aí se você no sonho fazer, você vai acordar todo molhado. Sim ou não? Sim ou não? Quem já acordou todo molhado no sonho? Então, irmão, não se arrisca não. Porque se arriscar, né? Então existem sonhos. Mas eu vim aqui nesta noite pregar sobre sonhos do céu. Abre a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Nós vamos dar seguimento aqui à mensagem do domingo passado, tá? Preguei a primeira parte sobre Jacó e agora eu vou pregar a segunda parte, tá? Gênesis capítulo 28, versículo 10. Glória a Deus. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. E chegando a determinado lugar, parou para descansar. Porquanto o sol já havia se posto no horizonte, tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, o qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava de pé diante, e lhes anunciou: eu sou o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra sobre qual dormiste eu dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, oriente, para o norte, para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo, eu te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra. Porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão terrível é esse lugar! Certamente não é outro lugar senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-se em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o topo. E a esse lugar deu o nome de Betel,
casa de Deus, embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer, roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Amém? Glória a Deus. Li tudo para que os irmãos aqui venham entender aquilo que eu tenho para passar para você nesta noite. Queridos, nós vemos aqui que no domingo passado, quem não ouviu está no Instagram, então no canal do YouTube, Pastor Adilson Ferreira, todo o teor da mensagem, que Jacó ele escuta as instruções de seu pai. E que instrução era? Que ele não se casasse com mulheres cananeias, mulheres pagãs, como seu irmão Esaú, aonde eles estavam sofrendo muito. E agora Isaac dá ali instruções para Jacó. Olha, Jacó, não erre como seu irmão errou. Vai para a casa do seu tio Labão, que é lá de Harã, e case-se com uma das filhas dele, ou seja, com pessoas que professam da mesma fé, que têm a mesma cultura e que é do nosso convívio. E Jacó, como um bom filho e bom entendedor, Jacó ele vai escutar a instrução de seu pai. E ouvindo a instrução de seu pai, o seu pai o abençoa para que ele faça esta viagem. E aqui logo no versículo 10, nós vamos ouvir e ver aqui que Jacó ele escuta a instrução, o conselho que seu pai havia dado, e agora ele vai colocar em ação toda a instrução que ele recebe, todo o conhecimento que seu pai lhe passa, todo o conselho de sabedoria que seu pai lhe entrega, ele agora vai colocar o quê? Em prática. E aqui é onde está o segredo. Por que que algumas pessoas têm resultado e outras pessoas não têm? É que tem algumas pessoas que sabem o que fazer, entenderam como fazer, mas não fazem. Vêm para a igreja, recebem a palavra, a instrução, o conhecimento bíblico do que é certo, do que é errado, do que se pode, do que se não pode, mas mesmo assim ele prefere trilhar o caminho do que não pode, como Esaú fez. E ali ele perdeu muitas bênçãos. E Jacó foi abençoado. Por quê? Porque ele escuta a instrução do seu pai, o conselho do seu pai, e agora ele vai executar, ele vai colocar o plano, o conselho, a instrução do pai em ação. E aqui é onde está o segredo, irmãos. Tudo aquilo que vocês estão aprendendo aqui deste altar, tudo aquilo que vocês estão escutando, ouvindo e vendo aqui deste lugar, que não entre no ouvido e saia no outro, mas que vocês comecem a praticar todas as instruções bíblicas que Deus tem passado para vocês aqui nestes dias. Jesus mesmo disse: quando vocês escutam as minhas palavras,
e não as praticam, eu vou assemelhar vocês como uma casa que foi construída onde? Na areia. Aonde vem a chuva, vem a enxurrada e derruba a casa. Sim ou não? Mas aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ele vai assemelhar como? Uma pessoa que construiu a sua casa onde? Na rocha. Aonde vocês vem a chuva, a tempestade e as torrentes, e a casa ela permanece de pé. O que eu entendo, pastor? Que quando eu recebo a instrução do céu, que quando eu recebo os conselhos de Deus e pratico eles, pode vir a tempestade que for, eu vou permanecer de pé. Eu vou continuar de pé. A minha casa não vai cair, eu não vou me abalar. Eu vou ficar de pé. Então aqui, irmãos, nós vemos aqui Jacó colocando em prática a instrução que seu pai lhe deu, colocando em ação o plano que seu pai lhe traçou. Isto é, se vocês que estão me ouvindo aqui há já vários anos que me seguem, ou que já estão comigo aqui desde o começo desta obra, e começarem a praticar tudo aquilo que está saindo deste altar, eu quero te dizer aqui nesta noite, que a sua vida vai mudar. Deus tem um futuro de bênção e de glória, e um futuro de vitória para você e para a sua casa. Quantos acreditam, levanta a mão e dá glória a Deus. Então o segredo, irmãos, quando eu receber o conselho, é dobrar os braços, sentar e não fazer nada? Não. Recebi a instrução, recebi o conselho, agora eu vou fazer o quê? Colocar em ação aquilo que eu aprendi. Irmãos, conhecimento sem prática vira gordura mental, obesidade mental. Tem muita gente que diz assim: eu li tantos livros, fiz tanto curso, fiz tanta isso, fiz tanto aquilo, mas não pratica nada, irmãos. Fica acumulando inteligência, acumulando isso, acumulando aquilo, mas não pratica nada, a vida não mudou em nada. Não vi transformação nenhuma, não vi mudança nenhuma, não vi nada. O segredo, irmãos, do que você está absorvendo, adquirindo, é praticar, é colocar em ação. Então, recebeu a instrução, vamos colocar em prática, vamos caminhar. Só que, nessa caminhada que ele vai, para o seu objetivo, daquilo que seu pai lhe ensinou, e que seria bênção para a vida dele, ele vai andando, ele vai caminhando, e eu vejo aqui que ele passa por onde, irmãos? Por um deserto. Antes do objetivo final e da vitória, não pensas tu que nós vamos caminhar por lugares cheios de rosas, lugares maravilhosos? Não, irmãos. Quem te disse que a caminhada é fácil? Quem te disse que a caminhada seria tranquila? Quando Jesus dá ordem aos discípulos: olha, entra nesse barco e vai para o outro lado. Ele deita na popa do barco, no meio do mar, houve o quê? Uma grande tempestade. Queridos, a presença de Jesus não nos ausenta de tempestade. A presença de Jesus na nossa vida não vai nos ausentar de desertos. O Pai dá instrução,
Ele vai fazer uma caminhada, mas a sua caminhada, ela é uma caminhada difícil. Eu costumo dizer, irmãos, que o caminho para o sucesso, o caminho para a vitória, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo teria. Todo mundo chegaria. Vai passar pelo deserto. E deserto não é fácil, irmãos. Mas a gente tem o quê? Que prosseguir. Qual é o tema do nosso projetando, irmãos? Do nosso projeto de vida? Prosseguindo para o alvo. E quem tem um alvo, quem tem um objetivo, ele desiste. Quem tem alvo, quem tem objetivo, ele não desiste. Ele está sempre prosseguindo. Ele está sempre prosseguindo. Só que, num tempo determinado da sua caminhada, Jacó sentiu a necessidade de parar para descansar. E aqui é onde eu quero pontuar um pouquinho antes de dar aqui algumas lições. Olha só no versículo 11. E chegando em determinado lugar, parou para descansar, porque o sol já estava sendo posto. Irmãos, se a caminhada está difícil, descansa um pouco. Se as coisas não estão fáceis, para um pouco. E esse parar aqui é para a gente refletir. Esse parar aqui, às vezes, da gente fazer tanta coisa, a gente tem que refletir. Porque a gente arranja tanta coisa para fazer, irmãos. Chega uma hora que o corpo não aguenta. A gente trabalha tanto, para a gente ter um conforto, mas a gente trabalha tanto para esse conforto, que a gente não consegue nem desfrutar desse conforto, porque a gente não tem nem tempo. Porque a gente trabalha tanto. Jacó sentiu a necessidade de quê? Descansar. E às vezes a gente nessa loucura, nesse tempo que vem, a gente só fica acelerado, caminhando. Eu tenho que chegar lá, eu vou chegar lá, o negócio vai acontecer. E a gente fica arrepiando, querendo o objetivo, querendo alcançar as metas, querendo bater, querendo acontecer. E a gente parece que não quer parar, irmão, a gente acelera. O que Deus está falando para nós aqui? Ei, para um pouco. Descansa um pouco. Tem gente que acha, irmãos, que é velocidade. Eu postei um vídeo essa semana, não sei se vocês viram. Um rapaz falando sobre o leopardo que correu muito para chegar na Arca de Noé. Não adiantou de nada, ele teve que esperar a tartaruga que anda devagar para chegar no mesmo destino. Não é a questão da velocidade, irmãos. É a questão da constância. E às vezes você fica nessa velocidade incrível, essa velocidade, esse acelero terrível. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, irmão. Ansiedade. Você não curte o teu filho. Você não curte a tua casa. Às vezes você trabalha tanto para ter uma televisão boa. Você trabalha tanto para ter um sofá bacana. Você trabalha tanto para ter uma casa boa. Mas você não fica nem dentro da tua casa. Você não senta nem no sofá. Você não assiste nem a televisão boa que você põe. Porque trabalha tanto. Pastor, você está mandando eu parar de trabalhar? Não, tem que trabalhar? Tem. Mas tudo tem o seu tempo certo. Olha aqui, irmãos. Jacó cansou, porque a caminhada estava difícil. Se tem alguém aqui que está passando por uma caminhada e está difícil, olha a palavra que Deus tem para você: pare um pouco e descanse. Desacelere, irmão.
Esses dias eu estava acelerado, e um acelero terrível, para cá, para lá, eu tenho que fazer, porque eu tenho que viajar no final do ano, e aquela coisa, eu tenho que correr, e aqui, ali, e eu comecei, irmão, a acelerar, e minha mente ficou assim, ó. E esse negócio começou a fazer mal para mim. E quando começou a fazer mal para mim, sabe o que eu fiz? Parei tudo. Hoje eu não saio, fico só em casa. Parei tudo, irmão. Não vou atender ninguém. Não vou ligar para ninguém. Não vou fazer nada. Parei, travei. Eu não vou ficar escravo disso. Isso tem que ser escravo de mim. Parei. Respirei. Dei um tempo. Aí eu fui reconduzindo de novo, mas devagar. Por quê? Porque esse trem estava sugando minhas energias, estava me deixando doido. Então, se você está passando por uma caminhada difícil, pare um pouco, descansa. E foi no momento que ele parou para descansar, que Jacó teve um sonho do céu. Porque às vezes a gente não para descansar, que a gente só fica aqui, acolá, e mexendo uma coisa, e mexe em outra, e só pensa no dinheiro, só pensa no trabalho, só pensa nisso, só pensa naquilo. E a gente esquece das coisas de Deus. A gente esquece daquele que nos abençoa, irmãos. Todos os dias, está aqui a minha esposa. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu não preciso nem de colocar o meu relógio para despertar. Meu relógio imunológico me desperta. Todos os dias, 5 horas, 10 para 5, eu desperto. Pego o celular, coloco aqui, vou escutar a Bíblia, para poder... Estou lendo a... Põe louvor, vou orar. Meu devocional é de 5 a 6h30, 1h30 de devocional. Todos os dias, é o tempo que eu tirei, porque depois que chega o dia, não tem como. Aí, trabalho, isso e aquilo. Então, falei, eu acordo mais cedo. Meu tempo com Deus. A gente durmo mais cedo. Pastor, você acorda cedo demais. Dorme mais cedo. Eu durmo. Teve dia que eu dormi 8h30 da noite. Aí acordei, foi 4, não aguentei mais dormir. E uma disposição que você nem imagina. Segundo a ciência, cada hora que você dorme antes da meia-noite equivale 2 horas de descanso. Se você dorme 10, à meia-noite você descansou 4 horas o seu corpo. Isso é ciência. Então, se você dorme de 9 à meia-noite, são 6 horas de descanso. Então, pessoas que dormem depois da meia-noite, é sugado 20 minutos a cada hora. Então, você descansa 40 minutos depois da meia-noite, que o sol se põe. É ciência. Isso eu vi. E realmente é, irmãos. Então, passe a dormir um pouco mais cedo. E você acorda mais cedo. Por que nossos avós acordavam 3 horas da manhã, numa energia terrível, e trabalhava na roça o dia inteiro? Já ia para a roça, era 4 horas da manhã. Não tinha luz, não tinha coisa, lamparina. Eles dormiam aqui, ó, 8, 9 horas, 8 horas da noite, já estava dormindo. Acordava numa energia, por quê? De 8 até chegava um tempo que eles não davam conta mais. Então passa a descansar melhor, irmãos. Você acorda numa energia que você não imagina. Agora fica à noite e mexendo no celular. E para você dormir melhor, ó, para quem tem dificuldade em dormir, desliga o celular ou televisão pelo menos 1 hora ou 2 horas antes de dormir. Mexe qualquer outra coisa, faz uma leitura, faz alguma coisa, mas não mexe com o celular. Ele vai te ajudar bastante a dormir mais cedo. Então, queridos, quando você tira um tempo para descansar, você passa o quê? A ouvir a Deus. Olha só, quando Jacó parou para descansar, Jacó teve o quê? Um sonho. Olha aqui o versículo 12, ó. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subia e descia por ela. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quando Jacó parou para descansar, aí ele começou a se ligar com quem? Com os céus. Deus quer que você pare um pouco, irmãos, e se ligue com o céu. Deus quer que você pare com as coisas da terra aqui um pouco. Tem que fazer o que tem que fazer, tem que fazer. Tem suas responsabilidades, tem suas responsabilidades. Mas também você não pode deixar as coisas do céu.
Você não pode deixar as coisas de Deus. Deus tem feito tanto por mim, irmãos, porque eu larguei, de ficar só com as coisas que é minha, as coisas que são financeiras. Aí eu falei, não, eu tenho que tirar o meu tempo com Deus. Eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus. Eu parei, irmãos, um pouco. Jacó parou para descansar e ele teve um sonho do céu. Porque a Bíblia diz que a escada estava, olha só, a escada estava na terra e o topo tocava no. A escada estava na terra e o topo tocava no. E agora olha aqui o mistério. O anjo de Deus subia e depois. O anjo de Deus subia e depois. Espera aí, irmãos. O anjo não tem que descer para depois subir? Por que o anjo está subindo e depois descendo? Aqui tem um mistério. O anjo estava subindo, levando os pedidos de Jacó, o sonho de Jacó, os desejos de Jacó. E o anjo de Deus estava descendo com a resposta de Deus para Jacó. Aqui tem uma escada, irmãos. E tem anjo subindo, levando pedido de irmão para Deus. E tem anjo descendo com resposta de Deus para a tua vida. Tem anjo subindo com propósito de irmão aqui, desse projeto do ano 2023. E tem anjo descendo aqui, descendo com os projetos 2023 na mão para te entregar. Então se Jacó ficasse naquele acelero, não, eu tenho que chegar lá na casa do meu tio, eu vou varar a noite inteirinha aqui andando, ele ia sonhar? Não. Ele sonhou com Deus, ele sonhou com a escada, ele teve a promessa porque ele parou para descansar. Então se você ficar muito acelerado, fazendo muito, trabalhando demais, correndo demais e deixando as coisas de Deus, será que Deus vai ter um encontro contigo para realizar promessas na sua vida? Jacó só recebeu a promessa porque ele parou para descansar. Jacó parou para descansar. E porque ele parou para descansar, ele teve um sonho. E porque ele teve esse sonho, Deus falou com ele. Esse é o problema. Da gente estar acelerado demais, correndo demais. Deus não tem tempo para falar com a gente. Ou nós não temos tempo para falar com Deus. Nós não temos tempo para poder ouvir uma palavra de Deus, ouvir um louvor de Deus. Nós não temos tempo para se conectar com Deus. Aí a gente chega na igreja, a gente está frio. Não sente Deus. Ao invés de a gente ficar só na rede social, é bom, irmão. TikTok é bom? É bom. Instagram é bom? É bom. Facebook é bom? É bom. Mas também as coisas de Deus é mais do que bom. Não pode ficar. A gente passa 6, 8 horas na rede social e não quer passar pelo menos 1 hora com Deus, irmão. Parar para descansar. Porque ele descansou, ele teve um sonho. Pastor, então como é que eu sei que meu sonho não é do inimigo? Como é que eu sei que meu sonho não é da carne? Como é que eu sei, pastor, que meu sonho é do céu? Vou correr aqui porque senão nós não dá conta de terminar. Primeiro, irmão, eu sei que meu sonho é do céu. Porque ele tem que ter uma ponte entre o reino de Deus e eu. Veja que a escada estava na terra e o topo estava ligado no. Então, todo sonho que eu e você temos que ter, tem que ter uma ligação entre as coisas da terra, mas também tem que ter uma ligação com as coisas do. Então, o sonho de Deus sempre não é só com as coisas da terra, não. Eu quero ter muito dinheiro, quero. Eu quero ser muito rico, quero. É da terra. E como é que eu conecto isso com o céu? A minha riqueza é para eu poder fazer mais a obra de Deus. Não é só para mim, irmão. É para mim abrir obra, é para me comprar, é para me fazer, é para me ajudar. Então aí, o meu sonho daqui da terra, ele está conectado com algo do céu. Aí Deus está no negócio. Ah, pastor, eu quero um casamento. Só para te satisfazer? Só para alegrar? Só para a mulher olhar lá. Olha lá, ela está com um bonitão lá,
Olha lá, eu tô solteira aí há tempo, ela com esse bonitão. Aí, tá vendo ela esfregando na cara o bonitão? Só para isso? Não. Mas Deus dá o bonitão a você para servir a Deus, ganhar outras pessoas. Aí sim, esse sonho seu está conectado com. Então, tudo que você, irmãos, sonhar aqui da terra, tem que fazer uma ponte com o céu. Então, primeira coisa, irmão, para eu ter o meu sonho do céu, primeira coisa, Deus sempre tem que fazer parte do seu sonho. Olha que coisa boa. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e anunciou: eu sou Deus de Abraão, teu pai. E essa terra que você está deitado, eu te dou. Então, se o teu sonho não conecta a Deus, se o teu sonho não tem parte com Deus, não é de Deus. Jacó sonhou e a Bíblia diz que Deus estava diante dele. Então todos os nossos sonhos, Deus tem que estar presente. Eu tinha um sonho e esse sonho se realizou. É de poder fazer a obra, irmão, sem ser remunerado. Sem remuneração financeira. Eu falei: Deus, eu preciso. Eu faço a obra, mas no momento antes eu estava fazendo e eu era remunerado. Que não é errado, irmãos, não é errado. Pastor deve sim e pode ser remunerado. Porque a Bíblia diz que quem prega o evangelho, que come o evangelho, não é errado. Mas eu queria fazer a obra sem remuneração. Eu pedi a Deus muito. Falei: Deus, eu não quero ter condição para poder fazer a obra, pastor. Deus, sem ter que preocupar com o financeiro. Quero que eu mesmo, que o Senhor me provê, para poder eu cuidar, para poder eu só pensar nas almas e mais nada. Graças a Deus, irmãos, este sonho Deus realizou. E todos os dias eu mais minha esposa glorificamos, exaltamos a Deus por isso. É tão bom, é tão gostoso. Então, Deus tem que estar o quê? Presente. Segundo, a bênção não é exclusiva sua. O sonho não pode ser só de exclusividade seu. Aqui eu disse aqui. Olha só, o versículo 14. Tua posteridade se tornará numerosa como poeira do solo. Estenderá para o oriente e ocidente. Todos os clãs da terra serão abençoados por intermédio da tua descendência. Ou seja, a bênção de Deus não é só para mim, irmão, desfrutar. É para mim e para todos aqueles que me cercam. A bênção de Deus não é exclusividade só minha. A bênção de Deus vem para mim e vem para você. Olha para ele e olha para ela. Diga: a bênção de Deus é para mim, é para você. Cutuca ele, cutuca ela. Põe a mão aí, põe a mão nele e diga: a bênção de Deus é para nós. Ô glória! Terceiro, tem que andar com Deus. Irmão, se não andar com Deus, você nunca vai poder sonhar com Deus. Olha o que está dizendo aqui o versículo 15, a primeira parte. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde for. Quem não anda com Deus não tem sonho de Deus. Olha o que Deus está dizendo para Jacó. Eu estou com... Irmão, quando Deus fala que está com você, é muito melhor do que o pastor. Não, eu estou contigo, irmão. Eu ainda posso até errar contigo quando você passar por um aperreio. Mas no meio dos seus aperreios, Deus estando contigo, Ele nunca vai te abandonar. A Bíblia diz que pode até o seu pai ou a sua mãe te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Pastor, a mãe não abandona, irmã. Você vê no jornal mãe que abandona os bebês, joga lá fora no lixo. Pois é, existe, irmãos, mães assim. Mas Deus não abandona. Deus não deixa a criança morrer. Impõe alguém para achar a criança, põe para adoção, porque Deus tem projeto, tem propósito. É por isso que a Bíblia diz: ainda que teu pai ou a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Então, tem que andar com Deus. Você quer ter sonho de Deus? Quer sonhar com o céu? Ter sonho do céu? Tem que andar com Deus.
4. Em seu destino, é Deus quem tem que te direcionar. Tem gente que fica traçando o destino dele, ele mesmo. Eu isso, eu aquilo, eu tal, tal. Não, irmãos, a gente pode até planejar, como diz lá em Provérbios, mas quem direciona os meus projetos são Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Olha o que está dizendo aqui, o versículo 15, a parte B aqui, ó. Eu te reconduzirei a esta terra. Ei, o lugar onde quer que você chegue, quem vai te conduzir é Deus. Para onde você tem que chegar, quem vai te levar é Deus, é Deus, é Deus. 5. Em meio às dificuldades, jamais abandone a Deus. Ó, porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo que te prometi. Olha que bênção. Antes da promessa, irmão, se cumprir, tem gente que abandona a igreja. Tem gente que abandona a fé, tem gente que abandona a Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Olha o que Deus está dizendo. Porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo que te prometi. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa a era, mas Deus vai cumprir na sua vida. 6. Reconheça que Deus está na sua vida e neste lugar. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O problema é que Deus está na vida da pessoa e a pessoa está dizendo: parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus não me enxerga. Eu estou passando por tanta dificuldade, parece que Deus não está. Será que Deus não está aqui? Não, irmãos. Lá em Salmo diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E quando fala que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele não é presente agora e deixa de ser presente amanhã, não. Ele é presente em todos os momentos da nossa vida. Deus é presente hoje, Deus é presente amanhã, Deus é presente ontem, Ele é presente no passado, no futuro, Ele é presente. Então, reconheça, irmãos, que Deus está na sua vida e aqui neste lugar. 7, para a gente terminar. Seja grato a Deus, prestando um culto e se envolvendo de corpo e alma na obra dele. Pastor, de que forma que Jacó prestou um culto? Olha só. E levantando antes de raiar o sol, ele levantou bem cedo. O que a palavra diz que quando nós buscamos ele na madrugada, a gente acha ele? Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada. Jacó levantou tarde, no sol do meio-dia. Ele levantou bem antes do raiar do sol. Aí o que ele fez? Tomou aquela pedra que serviu de travesseiro, colocou num pé e derramou um óleo. Ele começou a fazer ali uma liturgia de um culto. Então, irmãos, agradeça a Deus vindo aos cultos, na quarta, no domingo. Seja ingrato não, para ficar em casa às vezes. Não, irmão, vem para a igreja. Às vezes ficar em casa pode parecer ser melhor não, mas a presença de Deus, ser alimentado, é muito melhor. Ó, e aí ele deu o nome ali, naquele lugar de Betel, casa de Deus. E aí ele fez ali um voto, irmãos. Olha o que ele está dizendo ali, ó. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde andar, e cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, e eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E essa pedra aqui que coloquei por coluna será o seu santuário. E tudo que o Senhor me der, eu te devolverei a 10ª parte.
Então todo culto também tem fidelidade de dízimos e de oferta. Olha só o que ele está dizendo: Deus, se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir. Olha só, irmãos, o voto que ele fez. Se o Senhor me guardar e cuidar de mim, me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são para a casa de meu pai, tudo que o Senhor me der, eu devolvo a 10ª parte. Por que tem muita gente que não prospera, às vezes não está crescendo financeiramente? Porque Deus está provendo ele, e ele não está abençoando a obra de Deus. Isso aqui é muito sério. Quando se fala aqui o voto, irmão, de Jacó, sobre a questão do dízimo, olha só. Se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me vestir. Então, assim, se Deus não te der nada, você não deve nada para Deus. Se Deus não providenciar nada para você, irmão, fique tranquilo. Tudo é seu. Você não é obrigado a nada. Olha o que Jacó está dizendo. Se Deus me der pão, se Deus me der roupa, se Deus me guardar, se Deus me livrar, se Deus me abençoar, e eu voltar tranquilamente para casa e vir com segurança, tudo que eu tiver, tudo que eu ganhar, 10ª parte. Dízimo. Gratidão. Culto. Então, às vezes, a gente acha, né, dízimo é para... Que pastor, irmão? Para com isso, eu dou muito mais aqui do que... A gente tem que tirar essa mentalidade do que a gente escuta lá fora às vezes. Dízimo é para obra. E quem desfruta do dízimo aqui é eu, é você, é seu filho. A cadeira que a gente senta é boa aí, é dízimo. A luz que a gente usa, a internet, o som, a salinha, tudo dízimo, o filtro bom, tudo dízimo, irmãos. Então, se Deus está providenciando, e se Ele abriu a porta, e se Ele providenciou, nada mais justo, irmãos, do que nós abençoarmos a obra de Deus. Seja fiel. Você vai ver o sonho do céu e a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. No nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé. Nós vamos fazer aqui o voto para sexta-feira que vem. Você vai trazer uma oferta de sacrifício. Essa oferta é para a obra de Deus e para custear a despesa do pregador que vem de Lusiânia, tá bom? Eu não vou colocar valor, mas aquilo que Deus tocar no seu coração. Aquela oferta que você não